O objetivo principal das sereias e sirenes do Oceano Índico é o casamento não natural. A maioria dos servos do diabo, como bruxas e satanistas, se casam com sereias e sirenes do Oceano Índico e geram filhos, que são Atamami. Essas crianças são demônios híbridos. O diabo está promovendo casamentos não naturais entre sereias e humanos para aumentar a população demoníaca. A Bíblia diz em Gênesis 6:4: havia, naqueles dias, gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Embora eu esteja separado de Shanta, deixei-a com 4 filhos que tivemos no reino do Oceano Índico. No entanto, no ano passado, fui visitado por uma dessas crianças, que é uma identidade híbrida classificada como Atamami. Ele veio fisicamente para me ver e conversamos. Você pode se perguntar, como? É preciso entender que todo fim de semana as sereias mortas e aquáticas vêm para relaxar e curtir fisicamente a vida em bares e boates. Esta criança híbrida do mar veio ver-me para me convencer a voltar para sua mãe do Índico. Ele me disse que os mortos e os espíritos estão por toda parte na cidade, mas a maioria deles veio ver um padre católico. Lembro-me que não muito depois de minha separação de Shanta, um dia, eu estava relaxando na ponte quando de repente uma sereia me atacou. Ela tentou me estrangular. Graças a Deus eu tinha sal no bolso. Quando joguei sal sobre ela, ela deu um grito infernal e desapareceu, e senti como se meu tímpano fosse explodir. Como eu morava com Shanta, ela me contava segredos. Um dia ela pontualmente me disse, quando houve uma rebelião de 80 dias em seu país em 1966, o presidente de seu país não queria perder a guerra. Seu exército foi empurrado para trás pela rebelião que avançava e saiu vitoriosa. Como consequência, a autoridade de seu país veio nos ver. Após a assinatura do tratado conosco, transformamos um de seus militares em uma mulher. Ele teve que dormir no cemitério por 7 dias. Como resultado, ele se transformou em mulher. Ele foi atrás da linha inimiga e conseguiu seduzir um dos generais da rebelião. Quando passou a morar com ele, conseguiu reunir todos os planos e estratégias da rebelião. Foi assim que o governo do seu país conseguiu derrotar esta rebelião. Você pode fazer a pergunta, como conseguimos transformar essa policial em mulher? Eu disse a você que este mundo pertence a nós. Mesmo para ganhar um jogo de futebol internacional, seus oficiais do governo viajam para nosso reino para consulta. Recomendamos que os jogadores da seleção nacional durmam no cemitério. Alguns desses jogadores de futebol foram recomendados para dormir com meninas menores de idade para poderem fazer gols. Alguns desses jogadores deveriam vestir roupas íntimas de mulheres recentemente mortas para fazer gols. Eles deveriam usar essa cueca durante a partida. Deve-se notar que Lúcifer, o deus deste mundo, pode assumir muitas formas. Ele tem muitas aparências alternadamente de acordo com a tarefa que deve realizar. Ele é interoperação. Se ele quer matar, ele aparece como um leão de 3 cabeças para punir. Nesse caso, ele é chamado de leão das 3 cabeças. Mas ele também pode aparecer como um anjo de luz para impressionar o novo iniciado. Além disso, ele pode aparecer como o bode Baphomet com a cruz invertida, que também está na Mercedes e é o símbolo do Green Peace. Além disso, os membros de seu governo usam o emblema do dragão que é 666. É o símbolo do poder político através da Organização das Nações no corpo das Nações Unidas. 666 é a marca da besta que representa a Organização das Nações, mas além da organização política, que é 666, existe também o Sistema 555, o Sistema 777, o Sistema 111. O diabo é o mestre de todos esses sistemas. Ele é o mestre do sistema financeiro e econômico, o mestre do sistema político e do sistema religioso. Cada um desses sistemas é representado por um número. Todos os sistemas deste mundo pertencem a Satanás. O mundo e tudo que ele contém está nas mãos de Satanás. 1 João 5,19. Nós sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Existe uma rede telefônica em nosso país com o nome de Lúcifer. Depois de ser expulso do céu, Lúcifer prometeu a Deus que se oporia a ele de todas as maneiras possíveis. Isso é chamado de conspiração luciferiana. Os hospitais pertencem ao diabo. O símbolo oficial da profissão médica é caduceu. O caduceu é um símbolo com um pequeno bastão entrelaçado por 2 serpentes, às vezes encimado por asas.
enquanto o cetro de Asclépio é aquele com uma única cobra. A semelhança entre esses dois símbolos é a cobra. É um local de atividade demoníaca. A tigela de Higieia é um símbolo da farmácia, junto com a vara de Asclépio. Higieia era a deusa grega da saúde, higiene associada, esposa ou filha de Asclépio. O símbolo de Asclépio em sua vara, com uma cobra enroscada em torno dela, correspondentemente, o símbolo de Higieia era uma xícara ou cálice com uma cobra enroscada em seu caule. No rescaldo da guerra mundial que ocorreu nas regiões celestiais, como está escrito em Apocalipse 12, 7, e houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas eles não eram os mais fortes e seu lugar não era mais encontrado no céu. O diabo jurou virar o mundo contra Deus. O diabo está totalmente presente no mundo, até na arquitetura e na construção. Pessoalmente, nunca estive na França. Mas quando eu estava fazendo uma viagem interdimensional, quer dizer, eu fui para a França e o mundo, em uma viagem astral, e vi a arquitetura e o monumento do mundo de Satanás, replicado aqui na Terra e metrópole como Paris. Um dos monumentos do reino de Satanás é o Obelisco, o Museu do Louvre que é uma pirâmide, e a Torre Eiffel que também é uma pirâmide. Todas essas são pirâmides do reino do pandemônio. Uma das entidades que governam o mundo espiritual pode ser vista no emblema do Parlamento Europeu, mesmo em dinheiro europeu. O diabo está até no dólar. Sacrifício foi feito para que esse dinheiro pudesse dominar o mundo. Capítulo 8. Guerra espiritual e batalha pelas almas dos homens. Quando estava no ocultismo, descobri que os cristãos eram as pessoas mais misteriosas da Terra. Eu havia percebido que quando um cristão anda na rua, ele é um. Mas quando abordamos para ameaçar sua segurança, ele se torna dois. Outra pessoa apareceu, que é o anjo do Senhor. Os cristãos têm a marca e o símbolo de Jesus Cristo em suas testas, mas não sabem como usar o grande poder que Deus lhes delegou. Eu era praticante do espiritismo. Eu estava falando com os mortos. Frequentemente, íamos ao cemitério para desenterrar os mortos. O caixão dos cristãos e seus restos mortais são protegidos por anjos resplandecentes. Sempre que um satanista ou demônio chega perto da tumba de cristãos, eles enfrentam oposição angelical. Mas quando um cristão carnal morre e é sepultado em seus pecados, ele sofre terrivelmente. Quando um pastor falido morre com o pecado, seu funeral será transformado em uma festa e celebração de demônios. Em consequência, os demônios de todos os tipos virão para tomar parte nesta festa. A vítima será submetida a torturas e tormentos incríveis. Teria sido melhor para ele nem mesmo ter nascido. A morte de um cristão carnal é catastrófica. Ele será cercado por demônios de todos os tipos, que será torturado por demônios de uma forma cruel. Há um principado demoníaco que fica no cemitério. Ele é o demônio que destrói o projeto e a aspiração das pessoas. Ele trabalha com demônios errantes que lhe trazem informações sobre as pessoas. Este principado demoníaco do cemitério é volumoso e ele é um gigante. Ele é aquele que devora e consome a carne dos cristãos carnais e os corpos das vítimas que morreram sem Cristo. Nesta guerra, os cristãos devem aprender a controlar o dia por meio da oração matinal. Todos os dias ao meio-dia, há uma mulher chamada Rainha do Sul que patrulha a terra ao meio-dia. Ela é a soberana do primeiro céu. Outro demônio que patrulha a terra ao meio-dia e durante o dia, é o Imperador da Morte. Ele controla os hospitais e bebe sangue no hospital. Existe uma dimensão do submundo chamada Mundo Cru-Magnum. Quando este reino se abrir, um demônio sairá. No entanto, antes de fechar o portão deste mundo, o demônio deve voltar com uma alma que ele deve capturar na superfície da terra. A maior arma do diabo é o engano. A segunda arma do diabo é o medo. E a terceira arma do diabo é a dúvida, porque no jardim do Éden Eva acrescentou a palavra de Deus. Quando uma bruxa chega à noite, ele usará a arma do medo. Quando a vítima estiver cheia de medo, ela atacará. Em nosso país essa é uma cidade astral escondida na montanha e no morro. A cidade invisível das bruxas é chamada de Mundo Agartha. Este reino de bruxas é governado pela sereia do rio chamada Rainha Catarina, uma sereia aquática. Cada vez que uma bruxa sacrifica uma alma por ela, ela adiciona os olhos da vítima ao mago, o que é importante para o reino das trevas, porque o diabo não é onipresente. Existe uma bruxa em cada família, cada recinto, cada rua e bairro. Essa estrutura é útil para o reino de Lúcifer, que não é onipresente. Existe uma categoria de demônios chamada espíritos errantes. Eles são demônios humanoides, mas muito curtos.
Eles são aqueles que relatam ao diabo tudo o que está acontecendo na terra. Eles são os informantes do diabo. Eles relatam ao diabo tudo o que acontece no mundo. E enquanto estou testemunhando aqui, eles vão me reportar a Lúcifer. Eles são afixados e estacionados em locais públicos, como encruzilhadas e rotatórias, até mesmo nos mercados. Eles estão nas árvores, nos terraços. Evite comer e falar sobre sua vida na rua e nas rotatórias. Esses espíritos errantes até entram na igreja durante o culto, mas saem durante o culto. Existe uma categoria de demônios chamada Filebo. Eles são enormes e pesados. Quando estão estacionados em bairros, eles fazem com que as pessoas do distrito manifestem comportamentos negativos e repulsivos como vandalismo. Eles provocam um comportamento recalcitrante lá. Outro demônio poderoso chamado Princesa Genevieve e a Blitz Bombarde. A guerra e a hostilidade entre o reino de Satanás e a igreja são reais. Mas os cristãos não são tão práticos quanto os ocultistas. Quando um cristão enfrenta um problema, ele não é prático. Na verdade, ele desaparece diante de seu problema, em vez de aplicar instruções práticas da Bíblia. Minha ex-esposa, a sereia, me disse que Lúcifer foi criado 6.000 anos antes dos homens, e ele é 7 vezes mais poderoso do que a média dos anjos. Mas os anjos são 7 vezes mais poderosos do que as sereias e as sereias 7 vezes mais poderosas do que os homens. Deus às vezes concede ao diabo acesso ao seu trono. Lúcifer é um grande e poderoso querubim alado quando estava no céu. Ele deveria completar um programa nas 7 montanhas que representam os 7 conhecimentos, mas ele só alcançou o 3º nível e se rebelou. Quando houve um levante e uma revolução no céu, Deus sabia de todas as coisas desde o início, mas permitiu que isso e a revolta seguissem seu curso. O diabo começou esta insurreição e revolução com Beelzebu e Astarot. Ele foi acompanhado por outro anjo poderoso em nome da Rainha dos Céus. Este anjo é adorado como Maria nas igrejas católica e ortodoxa. Capítulo 9 – Minha separação da sereia. Depois de viver muitos anos com a sereia, não aguentei mais esse tipo de vida. Na verdade, enquanto eu morava com essa senhora do mar, não podia mais me casar com uma mulher terrestre. Mas, em determinado momento, eu queria me casar e ter filhos como todo mundo. Na verdade, tive mulher e filhos. Mas quando me casei com essa senhora do Oceano Índico, ela matou minha esposa e meus filhos. Como estávamos vivendo naqueles 4 anos, tínhamos 4 filhos, que eram Atamami. Eles eram híbridos, demônios aquáticos. Eu tive o suficiente deste casamento. E quando disse a Shanta que queria seguir em frente, ela não estava preparada para essa notícia. Então ela ficou com raiva. Ela me perguntou, sério? Você está falando sério? Eu disse, com certeza. Shanta estava deitada na cama. Eu estava prestes a sentar ao seu redor quando ela explodiu comigo e me pediu para ficar longe dela. Ela me disse, você acha que Deus vai aceitar você por mais tempo? Você já foi rejeitado por Deus. Você é um humano, mas acabou se casando com um espírito. Esta é uma união não natural e um relacionamento proibido. Deus já rejeitou você. Ele não vai aceitar você. A sereia me disse, como você decidiu nos deixar, deixe-me avisá-lo. Você não vai contar ao mundo sobre o nosso segredo. Você não vai revelar nosso mistério para o mundo. Ela me disse, tudo bem, deixo você, eu poderia ter matado você. Mas eu não quero te matar. Mas você vai sofrer porque vou despojá-lo de tudo que eu te dei, não vou te deixar com nada. Após a separação, a sereia tirou a riqueza e a saúde. Como resultado, houve uma enxurrada de problemas de todos os tipos diante de mim, como resultado dessa separação. Shanta me disse, é verdade que você decidiu nos deixar, mas você deve entender que você é nosso porque todos os iniciados permanecem membros, mesmo depois de terem saído. Então esta sereia carimbou seu selo em minha carne para indicar que eu pertencia a eles, e ela me disse, eu poderia ter matado você, mas não o farei. Mas este é o castigo, você estará sangrando na boca e no seu pênis regularmente, como uma mulher menstrual. Quando me separei da sereia, ela pegou o dinheiro, a sabedoria, e carimbou minha carne com seu selo. Imediatamente após a separação da sereia, comecei a buscar libertação. Visitei um pastor. Este pastor tentou me libertar, mas a sereia Shanta veio e contra-atacou. Como resultado, houve uma violenta batalha entre o pastor e a sereia. O vidro da casa estava quebrado. Houve manifestações paranormais. Poucas semanas após minha separação, vi um jovem que era lutador.
Ele veio me informar que a acusação está sendo levantada contra mim no pandemônio. Algum tempo depois, conheci um cristão que não tinha experiência em libertação. Considerando que ela não tinha experiência nessas coisas, ela não deveria ter tentado me libertar. Foi quando ela estava orando por minha libertação que houve um contra-ataque. Como resultado, ela ficou louca. Então, as pessoas da vizinhança me capturaram. Imediatamente as pessoas chamaram a polícia e eu fui preso. Quando a autoridade chegou, eles me questionaram. Expliquei-lhes que ela insistia em me entregar, embora não tivesse experiência. Então a autoridade me prendeu. Depois de algum tempo, eles me entregaram a um homem importante de Deus na cidade. Eles pediram ao pastor para me libertar, embora eu não concorde com isso. Fui alinhado com os outros e disseram para confessar nossa feitiçaria. Enquanto eu estava ajoelhado lá, comecei a conjurar. Como resultado, entrei em contato com a sereia e ela perguntou: qual é o problema? Eu disse: fui acusado de bruxaria, mas não sou um feiticeiro. Sou forçado a vir a esta igreja para ser libertado. Isso é uma humilhação. Ela disse: sério? Eu disse: com certeza. Então ela me disse: só posso vir à superfície da terra por meio do casamento e da aliança. Não posso ir pessoalmente ajudá-lo porque somos divorciados. Mas deixe-me perguntar a minha líder Demeter, ou a outros, para que possam vir e ajudá-lo e tirá-lo de lá. Primeiro ela se reportou à sereia Rainha Lida, no Brasil. Posteriormente, ela contatou seu líder Genevieve. Depois de conversar com seus líderes, ela me disse: Genevieve está vindo, mas na verdade ela está visitando seu parceiro em seu país. Neste momento ela está na casa de um músico popular do seu país. Assim que ela terminar com ele, ela cuidará de sua situação e intervirá. Genevieve é uma sereia do submundo casada com um de nossos músicos. A sereia Shanta disse: assim que ela deixar o músico, ela virá para ajudá-lo. Comece a recitar a oração do Pai Nosso que estás nos céus. Esta oração do Pai Nosso é dita pelos satanistas como uma paródia. O Pai, nesta oração, é entendido pelos satanistas como Lúcifer. Imediatamente comecei a recitar o Pai Nosso que está nos céus. Fiz 7 vezes no banheiro para ver o resultado. E ela também me instruiu a recitar salmos específicos. No ocultismo, orações e passagens bíblicas são mal utilizadas. Depois de um tempo, ainda estava na igreja quando a sereia Genevieve chegou. Como resultado, soprava um vento forte na igreja. O pastor olhou para mim, então ela olhou para o ar. Na verdade, o demônio sereia estava suspenso no espaço. O pastor me perguntou: o que há no espaço? Eu respondi: eu pedi intervenção. O pastor respondeu-me: ela não tem o direito de vir aqui. Ela veio para lutar comigo? Então o pastor me disse: como você não está pronto, não podemos fazer a oração de libertação. Como estava sofrendo com a sanção da sereia, comecei a escrever cartas para que o mundo das trevas pudesse fazer alguma coisa. Contatei um amigo que se encontra com o diabo com frequência para implorar por mim, mas continuei com esse sofrimento. Foi quando testemunhei neste canal no YouTube que uma mulher de Deus no país de Angola me ligou e orou por mim em nome de Jesus. Como resultado,